Então, pessoal, vamos proceder à resolução aí da lista 4, que envolve basicamente probabilidade condicional e o uso do teorema de Bayes, né? Com algumas técnicas aí de resolução que envolvem aí a representação das probabilidades em grades ou através, né, de uma tabela de informações com as probabilidades que são requeridas, que são solicitadas em cada exercício. Um caso como esse é o primeiro exercício dessa lista, que menciona o seguinte: olha, suponha um teste para câncer em que 95% dos que têm o mal reagem positivamente, enquanto que 3% dos que não têm o mal reagem positivamente. Ele está mencionando aí duas informações: o fato do indivíduo ter câncer e que executou um teste, fez um teste que reagiu positivamente, como um caso, né, em que pessoas que têm o mal, que não têm o mal e que reagiram positivamente ao teste. Então são dois eventos que estão associados. Suponha ainda que 2% dos internos de um hospital tenham câncer. A pergunta é: qual é a probabilidade de um doente escolhido ao acaso e que reagiu positivamente ao teste ter de fato o mal? Então, no final aí do questionamento, da pergunta, você já tem uma associação desses dois eventos. O que você já sabe? O indivíduo reagiu positivamente ao teste. O que ele quer saber? Qual é a probabilidade dele ter câncer? Então, a ideia aí é você nomenclaturar esses dois eventos. Então, vamos colocar aí câncer, um item C, né, uma letra C, e vamos colocar aí reagiu positivamente ao teste, né, positivo, com um sinal de mais. E aí nós podemos estruturar nossa pergunta dessa forma: a probabilidade de um doente escolhido ao acaso que reagiu positivamente ao teste, ou seja, você já sabe que ele reagiu positivamente ao teste, sabe-se que, sabendo-se que, qual é a probabilidade desse indivíduo ter câncer? Essa é a pergunta que ele quer que a gente responda, né, que a gente execute. Então vamos lá. Uma maneira de você resolver esse problema de forma, né, iterativa é pensar num sistema em grade, né, como eu comentei agora há pouco. Então, que sistema seria esse? Você tem a probabilidade do indivíduo ter câncer e de não ter câncer. Você tem também informação quanto ao teste ser positivo, como também o teste não ter dado positivo. Então você tem esses dados aqui. E aí, com base nessas informações, você poderia estruturar um conjunto de valores probabilísticos. Então, vamos lá. Quando ele menciona aqui, olha, no início do exercício, suponha que um teste que 95% dos que têm o mal reagem positivamente ao teste, eu estou mencionando aqui, ó, 0,95. Enquanto 3% dos que não têm o mal, C barrado, lembra? Complementar, reagiram positivamente ao teste, então 0,03. Isso indica para nós o seguinte, que aqui eu tenho 0,05, que é o complementar, e aqui eu tenho 0,97, complementar. Você sabe que 2% dos internos têm câncer, então a probabilidade de um indivíduo ter câncer é de 0,02, logo a probabilidade dele não ter câncer é o complementar, C barrada, 0,98. Essa que é a informação, as informações geradas. Então, com base nisso, eu quero responder essa pergunta. E aí, nesse caso, eu começo a resolver pela definição de probabilidade condicional, considerando que aqui eu tenho P de C intersecção com mais sobre P de mais, e aí, a partir daí, a gente acaba resolvendo o problema usando a ideia da probabilidade condicional, do teorema de Bayes. Por quê? Porque o indivíduo pode ter reagido positivamente ao teste e ele não ter câncer, como esse caso aqui de 3%. Como pode acontecer, né, esse caso dos 95%. Então eu tenho que levar em consideração as duas possibilidades: de ele ter reagido positivamente ao teste e ter de fato o mal, como ter de não ter de fato o mal. Então, nesse contexto, o exercício ficaria constituído da seguinte forma: ó,
Então eu tenho o seguinte, eu posso escrever P mais barra C vezes probabilidade de C. Como essa informação aqui é recorrente, eu vou repetir isso. Como você pode ter a probabilidade do indivíduo ter reagido positivamente ao teste e não ter o mal, que seria o quê? O C barrado. São com esses dados que você estrutura a montagem do problema. E aí, substituindo, né, fazendo isso, vamos lá agora, nós teríamos a seguinte representação. Então, P de C barra mais é igual P de mais barra C, 0,95. Vamos espremer aqui para aparecer todos os números, para todo mundo entender. P de C, probabilidade de ter câncer, 0,02. Repete esses resultados aqui, 0,95 vezes 0,02. Agora nós vamos apagar para colocar mais barra C barra 003. 003 mais a probabilidade do indivíduo não ter câncer, que é 0,98. É assim que ficaria a nossa montagem. Executando todas as contas necessárias para esse processo, né, nós chegaríamos aí num valor de aproximadamente 0,3925. Isso aí corresponderia à resposta do primeiro exercício da nossa lista, usando essa técnica aí da probabilidade condicional associada à regra de Bayes, considerando aí que nós montamos um sistema em grade, que também acaba sendo bastante útil. Bom, vamos lá. Exercício 2. No exercício 2, ele menciona para nós o seguinte, olha, após a seleção preliminar, uma lista de jurados consiste em 10 homens e 7 mulheres, né, escolhidos entre os 5 membros de um júri. A escolha recai somente sobre homens, né. O processo gera alguma discriminação contra as mulheres? Responda calculando a probabilidade de não haver nenhuma mulher no júri. A ideia desse problema aí é usar a definição da probabilidade clássica, mas calculando a probabilidade de você ter somente homens, né, no júri. E aí a ideia que está associada a essa representação envolve o uso de um conceito de análise combinatória, nós chamamos de combinação. Quantos elementos podemos tomar aos pares? No caso aí, você quer escolher dentro de um grupo 5 componentes para fazer parte de um júri. Como eu vou trabalhar com a definição de probabilidade clássica, eu vou calcular a probabilidade de ocorrência de um evento específico pela probabilidade do espaço amostral. O espaço amostral é mais tranquilo, porque você tem 10 homens e 7 mulheres. Então, dos 17 componentes, você vai tomar 5 para formar essa comissão, né, para formar esse júri. Esse é o espaço amostral. Mas como o exercício ele requer que você calcule a probabilidade de que somente homens sejam escolhidos, você vai tirar dos 10 homens quantas combinações possíveis você pode fazer tomando 5 elementos nesse caso. E aí a ideia é que a gente resolva usando a técnica da combinação. Como é que seria essa técnica da combinação? Nós iríamos o seguinte, trabalhar com essa definição. N elementos tomados P a P é definido como sendo a razão do fatorial de N pela divisão do produto de N fatorial por N menos P fatorial, onde N é a tomada total de elementos e P os pares que você vai formar conforme essa combinação. Então, nesse processo, você teria aí no item A 10 fatorial calculado sobre 5 fatorial, e que multiplica a diferença de 10 menos 5, N menos P, que seria 5 fatorial. Então, nesse caso, você tem N igual a 10 e P, quantidade de pares, igual a 5. E aí eu teria que resolver esse processo. Essa é a ideia. Então, vamos resolver isso. Vamos deixar primeiro por aqui. E aí nós vamos agora executar o processo com o 17 a 5.
né? Aí eu venho e calculo a mesma coisa. Faço o nosso CNP aqui, no caso C de 17 a 5, igual a 17 fatorial sobre 5 fatorial, que multiplica a diferença, 17 menos 5, 12 fatorial. E tem isso daqui. Então, tem essa expressão, que é o espaço amostral, e o evento discreto que eu quero calcular. E como eu vou calcular a probabilidade clássica, né, eu executo a divisão entre eles. É isso que a gente vai fazer agora. Então, a probabilidade de você ter somente homens, né, somente homens, vou colocar H aqui, ficaria assim, olha, 10 fatorial dividido por 5 fatorial vezes 5 fatorial sobre 17 fatorial, que divide 5 fatorial vezes 12 fatorial. Daí a forma como você executa, independe, eu vou fazer da maneira mais, né, básica possível, sem usar a calculadora, para chegar no resultado aproximado. E aí sim, com uma conta mais simples de executar se for possível nela. Como é uma divisão, você pode inverter aí as operações, né? Então o que eu faço? Antes de desenvolver fatorial, repito a primeira, 10 fatorial, 5 fatorial vezes 5 fatorial, inverto. Aqui embaixo, então vai ficar 5 fatorial, 12 fatorial sobre 17 fatorial. Então daí, o que eu faço? Cancelo o que for possível, né? Então vamos cancelar o que for possível aqui para o processo. Então daí eu vou ter aqui, ó, 5 cancelado com 5. E aí sim você pode começar a desenvolver os fatoriais. Então nesse processo de desenvolvimento, eu tenho aqui, ó, 10, 9, vou fazer aqui embaixo para ter espaço, 10, 9, 8, 7, 6 e 5 fatorial, até chegar em 5 fatorial. Daí eu cancelo esse com esse. E aqui na frente, o que eu faço? Eu venho com 12 fatorial e começo a descer com 17. Então 17 vezes 16, vezes 15, vezes 14, vezes 13, vezes 12 fatorial. E cancelo. Agora vem o festival de cancelamentos que eu consigo fazer com esses elementos que ficaram aqui, com esses que ficaram aqui. É isso que eu vou fazer agora. Esse que é o processo. Então daí, o que eu posso fazer aqui? Por exemplo, 16 cancelando com 8, vai restar 2 aqui. Depois eu posso cancelar 15, vamos ver aqui, 10, 17, 13 não. Posso fazer 14 com 7. Aqui resta 2. Vendo? Depois, 10 com o 2 aqui, ó. Vendo? Cancela esse 2, com esse 10 vai virar 5. Gerou um 5 aqui. Depois, esses 15 não, esses 6 que eu tenho aqui, ó, eu cancelo com esse segundo 2, vai gerar um 3. Esse 3, por sua vez, aqui, ó, vai cancelar com esse 15 e vai gerar um 5. E aí esse 5 que gerou aqui, ó, ele também vai ser cancelado com quem? Com esse 5 que está aqui, ó. Viu? E aí o que vai restar? Eu não cancelei apenas o 9 e não cancelei 17 vezes 13. Então vai ficar 9 dividido por 17 vezes 13. Então nesse processo, vamos fazer a conta aqui, 9 dividido por 17 vezes 13, vezes 13, vai gerar aí 0,040, né? Esse é o processo que vai permitir que a gente calcule o resultado matemático, aproximadamente 0,041. E aí, a conclusão que a gente chega é bem interessante. Esse resultado é extremamente improvável. Olha só, pouco mais de 4%. Ou seja,
aparentemente é possível que tenha havido aí uma discriminação contra as mulheres na escolha desse júri, por conta do baixo resultado que essa probabilidade requer. É isso, o resultado que a gente obteve, e aí permite que nós chegamos aí à resolução desse exercício. Percebe que eu fiz da melhor forma possível, sem usar a calculadora, apenas executando aqui, ó, nessa última passagem o uso dela. E aí está resolvido o problema, ok? Vamos para o próximo exercício. Exercício 3. Mais uma vez a gente vai usar aí, ó, o teorema de Bayes agora. Ele nos fala o seguinte, olha, num certo colégio, 4% dos homens e 1% das mulheres têm mais de 1,75 m. 60% dos estudantes são mulheres, um estudante é escolhido ao acaso e tem mais de 1,75 m. Qual é a probabilidade de que ele seja homem? Exercício clássico do teorema de Bayes, porque os dados são muito específicos, são muito diretos. Então, uma estratégia que é sempre útil é pensar no conjunto. Então, você tem homens e mulheres. Então, vou colocar aqui mulheres e homens. Nessa escola, 60% dos alunos são mulheres, 60% mulheres e 40% homens. E aí o evento em específico é que alguns desses indivíduos, vamos colocar aqui, tem mais de 1,75 m. É isso que ele está mencionando. E aí a ideia é a seguinte, olha, o estudante escolhido tem mais de 1,75 m. Qual é a probabilidade de que ele seja homem? Então o que você já sabe? O estudante tem mais de 1,75 m. Então o que você conhece está aqui do lado direito. Ele quer saber a probabilidade que o estudante seja do sexo masculino, ou seja, seja homem. Então, nesse caso aí, usando a definição de probabilidade condicional associada a Bayes, fica fácil. Você sabe que a definição da condicional implica H intersecção com mais de 75 sobre a probabilidade do indivíduo ter mais de 75. Percebe que aqui eu já vou fazer de forma mais direta, sem usar a grade, né? E aí isso indica o seguinte, que o estudante tem mais de 75, mas ele pode ser do sexo masculino, como ele pode ser do sexo feminino. Então, dentro dessa linha de raciocínio, o exercício vai nos conduzir à seguinte montagem. Aí eu vou ter lá P de H barra mais de 1,75, escrito como P de mais de 1,75 metros, né? Dado que é homem, vezes a probabilidade que seja homem. Ou seja, o indivíduo pode ter mais de 1,75 e ser do sexo masculino. Isso pode acontecer, né? Então, ou seja, eu vou repetir essa informação, vou colocar um asterisco aqui, tá? Só para mostrar que eu vou fazer aqui embaixo. Então, ele pode ter mais de 75, dado que é homem. Como ele pode ter mais de 75, dado que é mulher, né? 75, dado que é mulher, vezes a probabilidade que seja mulher. E aí, fazendo todos esses cálculos, né? Isso aqui está dentro de uma chave, a gente vai executar a seguinte passagem. Então, P de H barra mais de 75 indica que numericamente eu tenho o seguinte, olha, qual é a probabilidade de um indivíduo ter mais de 75 dado que é homem? 4%. Então vamos colocar percentualmente, em forma direta, 4 vezes 40 sobre 4 vezes 40 mais 1, que é mulher, vezes 60. Então, fazendo as contas aí, você vai ter 160 dividido por 220, que é essa soma aqui embaixo. 16 por 22 você cancela, dá por 2 aqui, dá 8, 8 sobre 11. Então, calculando a probabilidade, essa probabilidade gerada aí vai ser da ordem de 0,72, ou seja, quase 73% de probabilidade de que, dado que o indivíduo tem mais de 75, ele seja do sexo masculino. É isso aí.
E isso resolve o exercício 3. Beleza? Bem executado. Vamos para o próximo, exercício 4. Usamos mais uma vez a técnica de Bayes. Bom, no 4 ele fala o seguinte: a probabilidade do indivíduo da classe A comprar um carro é de 3/4, B 1/5 e C 1/20. E as probabilidades do indivíduo comprar um carro da marca X são 1/10, 3/15 e 3/10, dado que sejam de A, B e C respectivamente. Certa loja vendeu um carro da marca X, qual é a probabilidade que o indivíduo que comprou seja da classe B? Mesma história, você conhece, né, um evento, ele comprou um carro da marca X e quer saber a probabilidade que o indivíduo seja da classe B. Então, o questionamento aqui é calcular o P de B barra X. Você sabe que o indivíduo comprou o carro da marca X, você quer saber a probabilidade que ele seja da classe B. Então, o que você faz? Vamos colocar as probabilidades. P de A, 3/4. P de B igual a 1/5. E P de C igual a 1/20. E aí, as probabilidades dos outros eventos associados. Ou seja, a probabilidade de indivíduo comprou um carro da marca X, sendo que ele é da classe A, essa probabilidade de ocorrência é de 1/10. P de X barra B, isso é de 3/5, né? E P de X barra C, essa probabilidade é de 1/20. É isso. X barra C, não, de 3/10, né? De 3/10, isso. Bom, com base nessa informação, nós podemos agora calcular o P de B barra X. Então, P de B barra X é quem? É P de B intersecção com X sobre P de X. Ou seja, usando a mesma estratégia do anterior, isso daqui corresponde a P de X barra B vezes P de B. E aí, a probabilidade do indivíduo que comprou o carro da marca X ser da classe B também recai sobre as probabilidades disso acontecer para a classe A e também para a classe C, né? Então, dentro dessa linha de argumentação, vamos lá, vamos colocar todas aqui, ó. P de X barra B vezes P de B mais, tem que espremer agora para colocar o restante. P de X barra A vezes P de A mais P de X barra C vezes P de C. É isso. E aí agora nós vamos proceder à substituição dos dados numéricos, né? Essa é a ideia. Então, procedendo a essa substituição, né, vamos ter lá P de B barra X vai ser igual, né, X barra B. Então, vamos colocar os dados das 3/5 vezes 1/5. Depois eu tenho 3/5 vezes 1/5, eu só repito. Depois eu tenho 1/10 vezes 3/4. 1/10 vezes 3/4. E depois eu tenho 3/10 vezes 1/20. Daí para frente, a maneira como você vai resolver numericamente independe. Você pode usar uma calculadora ou pode tentar abrir na raça, na mão, até onde for possível, para poder, no fim, usar uma calculadorinha. Então, aqui no caso, como é que ficaria o processo? Multiplicação, 5 vezes 5, 25. Aqui 3 sobre 25. E aqui 3 sobre 40. 10 vezes 4. E aqui 3 sobre 200.
No denominador, 25, 40 e 200 eu tenho que fatorar, né? Vamos fatorar aqui, 25, 40 e 200. 25 por 2 aqui não dá, repete. Por 40 dá 2, por 2 aqui vai dar 100. Por 2 eu continuo, 25 eu repito. 10, aqui 50. Por 2 eu repito mais uma vez, 25. 5 e 25. E agora eu vou por 5. 5, 1, 5, 5, 1 e 1. Fiz a fatoração. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 5, 40, vezes 5, 200. Então, eu repito aqui 3 sobre 25. E aqui embaixo, eu vou com o MMC que gerou 200. Divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. Então, vai ficar 200 por 25 dá 8, vezes 3 dá 24. 200 por 40 dá 5, vezes 3 dá 15. 200 por 201 vezes 3 dá 3. É isso. Então, daqui, o que eu tenho agora é 3 sobre 25, 39, mais 3, 42 sobre 200. E aí eu faço uma inversão. 3 sobre 25 e 200 sobre 42. Então, daqui, eu posso simplificar. 3 e 42 ambos vão por 3. 42 por 3 dá 14. E 200 por 25 eu simplifico por 25, dá 8. Então, em cima dá 8, embaixo 14. Dá para simplificar mais ainda. 8 por 2 dá 4 e 14 por 2 dá 7. Olha aí, ó. A conta inteira a gente resolve na mão. E aí, sim, aí a gente usa uma calculadora para gerar o resultado, né? 4 dividido por 7 dá aproximadamente 0,5714 ou um pouco mais de 57%. Então isso aí acaba para nós e finalizando, né, esse exercício aí, exercício feito. Beleza. Vamos agora para o penúltimo exercício, exercício 5. Que mostra para nós aí uma tabela, né? Ele nos dá uma tabela dizendo o seguinte, ó, há 60 candidatos ao emprego, alguns têm curso superior, que ele chama de S, e outros não, e alguns têm no mínimo 3 anos de experiência, que ele chama de T, e outros não. Ele monta a tabela aí, com algumas informações, S, S barra, né, e o total, vamos reproduzir aqui, para que fique mais fácil a determinação dos dados que serão gerados a seguir. Então nós temos aqui a tabela, vamos montar ela mais uma vez e vamos colocar os valores que são produzidos. Então, S12, 6, aqui 18, 24, 18, aqui 42, e aí vai gerar um total aqui, né? Escrevi aqui total também, de 36, 24, claro, essa soma aqui tem que bater em 60, que é o espaço amostral. Aí ele pergunta o seguinte, no item A, P de T barra S, ou seja, probabilidade condicional aí. O que é T barra S? Probabilidade condicional de T intersecção com S sobre P de S. Nesse caso aqui, eu vou recair lá na definição de probabilidade clássica. O que é a probabilidade de um evento? O número de elementos do espaço amostral sobre o número de elementos do evento em questão, pelo número de elementos do espaço amostral. Então, nesse caso, eu teria quem? Ó, N de T intersecção com S pelo número de elementos do espaço amostral. Eu vou chamar aqui de E de espaço amostral, E. E N de S por N de E. Tem uma divisão aqui, não tem? Tem. Então, o que eu faço? Inverto. Vou escrever aqui para não apagar a nossa tabela. Esse meu quadro aqui é bem grande, né? Então, N de intersecção de T com S sobre N de E vezes, inverto, ó, N de E sobre N de S.
que eu faço? Cancelo N de E com N de S, e aí o que eu tenho agora é o número de elementos da intersecção de T com S com N de S. T intersecção com S eu tenho 12, N de S no total eu tenho 36, então a probabilidade aqui, simplificando, é de 1/3. E isso responde aí o item A. E é essa mesma pegada, nessa mesma linha que a gente vai resolver os outros exercícios desse item, desse exercício 5 aí. Bom, o P de S intersecção com T já foi, na verdade, calculado aqui, na definição. Então está aqui, esse cara aqui é o item B. Então vamos calcular ele aqui, vamos ver se dá para exprimir e escrever ele aqui. P de S intersecção com T. Então, é essa a razão, então aqui no caso é essa intersecção com T, que é 12, sobre o espaço amostral N de E, que é 60. Então aqui, simplificando, 12 por 60, dá 1/5 ou 0,2. Essa aqui é a resposta aí que a gente quer no item B. Beleza? Resolvido. No item C, ele quer o S barra intersecção com T. Vamos apagar aqui. E apagar isso, 0,2 que a gente acabou de encontrar. Então, S barra, P de S barra, item C, intersecção com T. Então, o que eu faço aqui? N de S barra, intersecção com T, sobre N de E. Espaço amostral. Então, S barra, intersecção com T dá 6, N de E 60, 6 sobre 60 simplifica, dá 1/10 ou 0,1. E isso é a resposta do item C, tá vendo? Tudo via tabelinha. E por fim, no item D, eu quero o P de S, Então dá para fazer aqui, eu acho que dá para exprimir e resolver aqui. Item D. O que é o P de S? Número de elementos de S pelo número de elementos de E. Então, NS aqui, NE, é o número de elementos de S, que é 36, sobre o N de E, que é 60. Apagando aqui o resultado do anterior, 36 sobre 60, retorna para a gente 0,6. E isso aí finaliza para nós o exercício 5, item D. Okay? Exercício rápido, só tomar cuidado com as probabilidades, que não tem mistério, fica resolvido. Então vamos para o último exercício agora, dessa listinha. E que envolve aí uma situação de um exemplo que nós usamos, um exercício que usamos como exemplo, lá na definição do teorema de Bayes. Você tem uma indústria de enlatados, 3 linhas de produção que respondem por 50%, 30% e 20%. Então, vamos usar agora uma outra técnica, que é a técnica do diagrama em árvore, só para sair um pouquinho. Então, você tem 3 linhas. 1, 2 e 3. Cada uma delas tem um percentual de produtividade. Então, 50, 30 e 20. Então, vou colocar aqui 50 para a linha 1, 30%, linha 2 e 20% para a linha 3. Claro, cada uma produz peças boas e ruins, Produzem latas com defeito e não defeito. Então, isso em cada linha também é especificado. Então, vou colocar defeito com D, não defeito D barra. Defeito com D e D barra, e assim sucessivamente. Olha o sistema em árvore aí. Então, você tem 0,4% para a linha 1, você tem 0,6% para a linha 2 e você tem 1,2% para a linha 3. Pergunta é, qual é a probabilidade de uma lata defeituosa, ou seja, você já sabe que é defeituosa, ter provindo da linha 1. Então, qual é a probabilidade da linha 1 produzir uma lata, considerando que essa lata é defeituosa? Essa aqui é a pergunta que ele quer que a gente execute. E aí, fazendo isso agora no modo da representação do diagrama em árvore, o que eu vou calcular é a probabilidade
de que essa linha 1 tenha uma peça defeituosa, mas considerando que a peça defeituosa pode ter vindo das outras linhas também. Então o cálculo vai recair aqui, ó, na linha 1 e sobre as probabilidades de defeito que também podem ocorrer na linha 2 e na linha 3. Vai formar tipo um gancho aqui, ó. É como se fosse um gancho, né, que ele está gerando. E aí como é que ficaria matematicamente esse resultado aqui na expressão numérica? Então, na linha 1 você tem 50 vezes 0,4. Aqui também 50 vezes 0,4. Mas ela pode ser defeituosa pela linha 2, 30 vezes 0,6. Como pode ser defeituosa pela linha 3, né? Também, aí 20 vezes 1,2. Bom, fazendo todas essas contas aí, você vai chegar num resultado de 0,3225. É o mesmo resultado que você chegaria se usasse a definição clássica do teorema de Bayes, que é abrindo as expressões como um todo. Então dá para se resolver tanto dessa forma como da forma anterior. E isso finaliza para nós a lista. É isso. Boa resolução e até a próxima.